Muito bom dia, meus queridos amigos, queridos alunos do coração. Sejam todos bem-vindos a essa segunda live do ano, onde vamos falar de um tema super importante, que é como regularizar imóveis no inventário. Então, te peço desculpa se você estiver escutando algum barulho aí adjacente, mas eu ainda estou de férias na Bahia e às vezes a gravação aqui ao ar livre, infelizmente, tem alguns sons de interferência. Sejam bem-vindos, Gisele, Sheila, Alex. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa live com esse tema super importante, que é a regularização de imóveis no inventário. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Henrique Barbosa, eu sou tabelião um dos maiores cartórios de notas de Brasília e me dedico exclusivamente a falar para advogados que desejam atuar no direito sucessório, que desejam trabalhar com inventários exclusivamente e principalmente viver da advocacia em inventários. Então, sejam todos bem-vindos e espero que você desfrute dessa live da melhor maneira possível. Eu me dedico todas as terças e quintas às 7h27 da manhã a produzir conteúdo aqui no meu perfil e no YouTube para advogados que desejam trabalhar especificamente com inventários. Bom, indo direto ao tema, que é como regularizar imóveis e inventário. Eu decidi falar sobre esse tema porque é algo que acontece com muita recorrência em todos os inventários, né? Muitas vezes os herdeiros desconhecem a questão jurídica do imóvel que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó supostamente deixou para esses herdeiros. Então, muitas vezes a pessoa tinha, durante muitos anos, a posse daquele imóvel e nunca regularizou a propriedade daquele imóvel. Isso faz com que, obviamente, na hora de se realizar o inventário, exista uma dificuldade muito grande, que o advogado tem uma dificuldade muito grande de resolver e finalizar o inventário. Então, esse tipo de situação, ele é tão comum, que eu decidi fazer essa live para falar um pouquinho sobre soluções e como resolver a questão da regularização de imóveis dentro do inventário. E a primeira coisa que eu digo para você que advoga nessa área é: não existe uma fórmula mágica para resolver todos os problemas, para resolver todos os processos que tem imóvel irregular. Não existe uma matemática simples para que você diga: olha, em todos os casos eu sei como resolver e a fórmula é essa. Não existe. O primeiro passo é você descobrir qual é o tipo de irregularidade. Eu vejo muitos advogados, até porque nós realizamos muitos inventários todos os meses, e eu vejo muitos advogados colocando nos seus requerimentos, nas suas petições, da seguinte maneira: olha, o falecido deixou um imóvel no endereço tal, com o número de inscrição de IPTU número tal, e os herdeiros querem partilhar esse imóvel da seguinte forma. Bom, primeira pergunta: esse imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis? Essa é a primeira pergunta que você, advogado, precisa fazer antes sequer de mandar este inventário para frente, seja para o cartório, seja para o processo judicial. Então você tem que identificar quem é o verdadeiro e legítimo proprietário daquele imóvel. João, como é que eu descubro essa informação? Você vai descobrir essa informação no cartório de registro de imóveis da sua cidade e principalmente do cartório de registro de imóveis que é competente para registrar o imóvel daquele bairro ou daquela região onde ele está localizado. Então, se você mora numa cidade que só tem um cartório de registro de imóveis, obviamente aquele imóvel vai estar registrado lá. E aí, João, como é que eu descubro isso? Você vai tirar uma certidão de inteiro teor da matrícula desse imóvel. Esse é o primeiro passo. João, qualquer pessoa pode tirar essa certidão, precisa da presença do advogado, precisa ter procuração? Não, são informações públicas, qualquer pessoa pode tirar essa certidão. De posse dessa certidão, você vai identificar ali quem é o verdadeiro e legítimo proprietário daquele imóvel. Então, em muitos casos, quando a gente está realizando o inventário lá no cartório, a gente se depara com a seguinte situação: o advogado manda isso para nós, pedindo para que seja feita a partilha, e quando a gente solicita a certidão de inteiro teor da matrícula, se descobre que aquele imóvel está no nome da União, está no nome da Prefeitura, está no nome do Estado, está no nome de um terceiro, e muitas vezes o advogado não sabia disso. E aí surge o problema: como regularizar este imóvel que está
nome de propriedade de outra pessoa. Bom, se o imóvel estiver em nome de propriedade, obviamente, do falecido, é fácil. Você vai trazer para o inventário, vai partilhar, não tem qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de dificuldade. Mas se esse imóvel não estiver em nome do proprietário, nós vamos ter que avaliar o que o proprietário, ou melhor, o que o falecido tinha de documento para que ele pudesse alegar que aquele imóvel pertencia a ele. E, gente, veja bem, essa investigação ela precisa ser feita pelo advogado. Não espere que os herdeiros vão ter conhecimento e condição de te trazer todos os elementos possíveis para você fazer o seu estudo de identificação da regularidade daquele imóvel. Então eu vejo muitos advogados fazendo o seguinte: olha, herdeiro fulano de tal, inventariante, me traz documentação que você tem do imóvel. E aí o inventariante às vezes não tem toda a documentação, o herdeiro não tem documentações robustas, ele tem poucos documentos e traz para o processo de forma desorganizada, de forma a não possibilitar que o cartório ou o juiz, que o tabelião ou o juiz possa fazer a partilha daquele bem de forma simples. Então é muito importante que você, advogado, faça uma verificação e busque, investigue todos os documentos possíveis relacionados àquele imóvel. E quando eu digo documentos possíveis, basicamente nós temos que tipo de situação? É muito comum as pessoas comprarem um imóvel, realizarem a escritura do imóvel, assinarem a escritura do imóvel, pegar essa escritura e colocar debaixo do braço, dentro de uma gaveta lá no escritório, dentro de uma gaveta no quarto, e esquecer aquilo lá. Gente, vocês estudaram no Código Civil que só passa a ser dono quem tem o registro da propriedade. E esse registro ele ocorre no cartório de registro de imóveis, como eu falei para vocês. Então, muita gente, por uma cultura brasileira, tá? Que vocês já devem ter escutado muitas pessoas falando assim: esse imóvel aqui tem escritura, esse imóvel aqui tem escritura. Mas o fato dele ter escritura não significa que ele está registrado a sua propriedade em nome daquela pessoa que se diz dona. Então, muita gente, só por ter a escritura, acha que é proprietário daquele imóvel. E na verdade não é. Então muitos casos acontecem nos inventários das pessoas terem apenas a escritura de compra e venda, mas não foi levada a registro. João, nesse tipo de situação, o imóvel está no nome de Pedro, e Pedro vendeu para o meu falecido, que é o Antônio. O Antônio tem a escritura e não levou a registro. O que eu faço? Eu tenho que fazer o inventário dessa escritura? Não, olha só, primeira coisa, você pode levar essa escritura a registro no cartório de registro de imóveis. Qualquer pessoa pode fazer isso. O título, que é a escritura pública, pode ser apresentado no cartório de registro de imóveis por qualquer pessoa. A partir do momento que você apresentar isso e registrar em nome do falecido aquela escritura, ele terá propriedade plena e você pode inventariar a propriedade plena. João, eu posso fazer o inventário mesmo sem levar a registro essa escritura? Pode também. Por exemplo, na escritura pública do inventário, nós colocamos uma informação de que há um registro, um título anterior, ou seja, uma compra e venda anterior, que será levada a registro juntamente com a escritura do inventário. E esses dois atos podem ser feitos concomitantemente. Simples de resolver, não tem muita dificuldade. João, tudo bem, você falou do caso que o falecido tinha a escritura de compra e venda. Isso é maravilhoso, porque ele já fez o negócio jurídico, ele já celebrou o negócio jurídico, e é só levar a registro e está tudo certo, está bem fácil de resolver. Mas e o caso, por exemplo, que ele não tinha o contrato, a escritura de compra e venda? Aí nós vamos avaliar que tipo de documento que o falecido tinha. Então, exemplo, imagine que o falecido prometeu comprar um imóvel de uma pessoa. Então ela chegou para a pessoa e disse assim: olha, estou interessada no imóvel, vou dar aqui um sinal de 10%, 20% do valor do imóvel e vou pagar o restante em parcelas de tal maneira, de tal forma. No meio do pagamento dessas parcelas ele falece. E aí, como que você vai resolver esse ponto? O primeiro ponto, e o mais importante, é: se o falecido tinha apenas uma promessa de compra e venda, você tem que avaliar se ele cumpriu todos os compromissos que ele fez com o promitente vendedor. O que é cumprir todos os compromissos? Via de regra, pagar todas as parcelas que estavam pendentes. Não é incomum que o falecido tenha já quitado todas as parcelas, mas porque simplesmente
procrastinou ou deixou de lado, ele não levou a registro, ou melhor, não fez a escritura definitiva de compra e venda e levou a registro. Então, ele tinha apenas a promessa de compra e venda já efetivamente cumprida. Como que você vai regularizar essa situação dentro do inventário? Bom, se ele já tinha cumprido todas as obrigações dele, ou seja, todos os pagamentos que ele deveria fazer dessa promessa de compra e venda, você tem dois caminhos. Ou você vai inventariar esses direitos aquisitivos, tá? E aí, a partir do momento que o promitente comprador, que era o seu falecido, esses direitos de aquisição passam para os herdeiros, esses herdeiros poderão ir perante o vendedor, o promitente vendedor, e exigir dele a escritura definitiva já em nome dos herdeiros, obviamente depois de inventariado esses direitos aquisitivos. João, nós fizemos o inventário dos direitos aquisitivos e o vendedor se recusa a outorgar a escritura para nós. Você tem duas saídas. Você pode, por exemplo, ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, ou você pode fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial, que desde 2022 é possível se realizar diretamente nos cartórios de registro de imóveis. Então, é um procedimento que, via de regra, não é difícil, é um procedimento simples, e você tendo a documentação robusta e organizada, sem dúvida nenhuma você vai conseguir fazer esse procedimento de adjudicação compulsória diretamente no cartório de registro de imóveis. Obviamente existem alguns requisitos, mais para frente nós vamos fazer uma live especificamente sobre a adjudicação compulsória, que é um assunto que muitos alunos estão pedindo e que de forma recorrente está atrelado ao inventário por essa condição, onde o falecido deixou uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda, e não finalizou essa operação, e por isso os herdeiros precisam regularizar esse imóvel dentro do inventário, e a adjudicação compulsória extrajudicial é uma ferramenta fantástica para esse tipo de situação. Então, entendidos isso, no caso da promessa de compra e venda, fácil de resolver, não tem muita dificuldade. João, eu posso tentar diretamente com o proprietário de que ele outorgue a escritura pública diretamente para os herdeiros? Você pode, mas o que eu te digo? Dificilmente você vai ter um proprietário interessado em fazer isso. Por quê? Ele tem questões tributárias que ele precisa comprovar. Então, por exemplo, ele precisa declarar no imposto de renda dele que ele vendeu aquele imóvel. Então, imagine que ele já declarou que ele prometeu vender aquele imóvel para Antônio, e agora ele vai fazer a declaração de que vendeu para João, Maria, José e Pedro. Então, isso traz impactos. Então, dificilmente você vai ter um proprietário que vai concordar em fazer essa transferência diretamente. E eu digo isso porque isso acontece muito de forma frequente em promessas de compra e venda de imóveis que são de propriedade de construtoras. Então, existem os contratos particulares que são feitos no imóvel que ainda sequer está pronto, ou seja, ele está em fase de construção. Então, esse tipo de situação, ele é recorrente, e muitos advogados me procuram e dizem assim: olha, eu tenho uma forma de chegar na construtora e pedir para que a construtora, ou obrigue a construtora a transferir essa escritura diretamente para os herdeiros, sem que eu precise colocar isso no inventário. É difícil que a construtora tenha esse interesse, porque ela prometeu vender aquele imóvel para fulano de tal, né? Então ela precisa justificar por que ela não está transferindo para fulano de tal e está transferindo para Pedro, João, Maria e José. Então, você realizando o inventário desses direitos aquisitivos, obviamente, a partir daí os herdeiros terão total legitimidade para ir perante a construtora e exigir que a escritura definitiva seja feita já diretamente para o nome desses agora novos proprietários. Bom, para você que chegou depois, nós estamos falando sobre como regularizar imóveis no inventário. Já deixa aí seu like, já deixa aí seu gostei. Se você está aqui desde o início, já comenta aí se a live está legal, se você está gostando, e vamos para frente. Bom, seguinte, existem outras situações que são, por exemplo, da seguinte maneira: o falecido ele tinha uma procuração, apenas uma procuração do proprietário. Então, aquele velho e bom contrato de gaveta, principalmente com os imóveis que são financiados. Isso acontece muito nos financiamentos que são realizados pela Caixa Econômica Federal, né? Muitas pessoas compram os ágios, né? Os famosos ágios de apartamento, ágios de imóveis. Então,
a pessoa tem um financiamento, ela comprou um imóvel, ou alienou um imóvel perante a Caixa Econômica Federal, aquele imóvel ela já pagou algumas prestações e ainda falta, sei lá, 30 anos para terminar de pagar. Mas por algum motivo ela decide vender aquele imóvel. Qual é a forma correta de fazer a venda nesse caso? Ela deve procurar o comprador, sem dúvida nenhuma. O comprador precisa ou quitar esse financiamento, ou ele deve procurar a Caixa Econômica e transferir esse financiamento para o nome dele. Esse é o meio comum. Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque o procedimento de aprovação do financiamento ele é um procedimento demorado, ele é um procedimento trabalhoso, e quem está às vezes interessado em comprar o ágio, às vezes não tem sequer a condição jurídica de fazer um financiamento, seja linha de crédito, seja nome limpo, enfim. E por esse motivo, as partes ali, entre elas, decidem fazer um pequeno contrato, um contrato particular entre elas, onde a gente chama esse contrato de gaveta. É um contrato que, via de regra, ele só tem valor jurídico entre essas duas pessoas. E ela não tem valor, por exemplo, perante o banco que financiou, porque o banco não participou, ele não concordou com essa transação. Então, é o famoso contrato de gaveta. Ah, João, e aí? A pessoa que comprou, que é o nosso falecido, ele comprou esse contrato, esse imóvel, esse ágio através desse contrato de gaveta, e simplesmente faleceu no meio do caminho. Eu consigo fazer o inventário disso? Você consegue. Porém, você não conseguirá fazer de nenhum direito aquisitivo e nem muito menos, obviamente, da propriedade. Você só vai conseguir fazer o inventário dos direitos possessórios. Ah, João, isso tem alguma efetividade? Claro que tem efetividade. Eu vejo muitos advogados, às vezes, deixando de ganhar os seus honorários porque param e travam o inventário porque o imóvel está irregular. E nem sempre você deve parar o inventário para regularizar ou buscar a regularização do imóvel antes dessa finalização. Veja, se você for contratado para finalizar o inventário, você tem que lutar arduamente para que o inventário acabe, certo? E fazer o inventário dos direitos possessórios ou dos direitos aquisitivos é fundamental para que os herdeiros possam ter legitimidade para buscar a regularização. Então imagine, por exemplo, nesse caso do contrato de gaveta, que as prestações estão sendo pagas, mas os herdeiros não vão ter qualquer tipo de legitimidade para chegar perante o banco, por exemplo, e fazer um pedido de carta de quitação desse financiamento quando eles terminarem de pagar o imóvel. Então é muito importante que seja feita todo o inventário dos direitos possessórios e, caso tenha um contrato que caracterize um direito aquisitivo, também desse direito aquisitivo. Então, realizar o inventário dos direitos possessórios também é uma forma de você finalizar o inventário de forma mais rápida. Ah, João, mas eu finalizei dos direitos possessórios, recolhi o imposto, e como que eu vou regularizar esse imóvel? Obviamente que você vai precisar procurar o banco para poder tentar regularizar essa situação. Se você não conseguir regularizar perante o banco, você inevitavelmente vai ter que ajuizar uma ação para poder comprovar de que houve aquele negócio jurídico e chamar o banco a essa ação para vocês tentarem compor uma solução. Ah, João, eu posso também terminar de quitar o apartamento, já que fizemos o inventário dos direitos possessórios, nós vamos quitar as prestações e ao final da quitação a gente requer a baixa da quitação perante o banco, averba isso na matrícula e a partir daí o imóvel vai estar em nome 100% da pessoa que vendeu para o nosso falecido. Ora, você já não fez o inventário dos direitos possessórios? Então a partir de agora você somou os tempos de posse tanto do falecido quanto do novos possuidores, que são os herdeiros. Com essa junção de tempo de posse, você pode, por exemplo, ajuizar uma ação de uso capião ou fazer um uso capião extrajudicial. Então, veja a importância de você inventariar os direitos possessórios. Então não pare o inventário, e eu vejo muitos advogados fazendo, sabe o quê? O inventário, às vezes, ele está correndo judicialmente. E aí o advogado se depara com a situação de irregularidade do imóvel. O que ele faz? Ele ajuiza, pede uma suspensão do inventário e ajuiza uma ação autônoma para usucapiar o imóvel ou para obrigar que o promitente vendedor adjudique ou transfira esse imóvel para o nome do espólio.
Gente, o tempo que você vai perder numa ação paralela e não finalizando o inventário é muito grande. Então por que não seguir com o inventário, finalizar o inventário e só depois você buscar os meios e as ações de regularização? E aí veja, quando eu vejo advogados falando que não conseguem lucrar honorários na advocacia porque a advocacia está saturada, esse é o tipo de situação onde você constrói soluções para problemas que não são inerentes do inventário. Muita gente mistura isso. A regularização do imóvel, ela não tem nada a ver com o inventário. O inventário, ele é necessário por conta e decorrência do falecimento. A regularização do imóvel, ela simplesmente antecede ao falecimento. Veja que o falecido, o nosso falecido, ele já tinha que ter regularizado ou ter buscado a regularização daquele imóvel. E muitas vezes ele ia precisar em vida contratar um profissional, contratar um advogado para regularizar a situação jurídica dele. Mas, por uma questão de procrastinação, ou porque efetivamente não deu tempo, ou foi muito rápido, desde o momento que ele comprou, prometeu comprar, e na sequência houve o falecimento dele, ele não conseguiu regularizar a sua propriedade. Então, não confunda e não misture a regularização da propriedade do imóvel com o inventário. E eu vejo advogados trabalhando de graça, muitas vezes, na regularização de imóveis dentro do inventário, porque ele acha que isso tem a ver com a finalização do inventário. E ele foi contratado para o inventário. E na verdade não é isso. Você foi contratado para transferir todo o patrimônio e direitos de propriedade ou possessórios ou jurídicos ou créditos ou qualquer tipo de relação patrimonial que o falecido tinha para os herdeiros. E veja, você vem para formalizar isso. A legislação já transferiu isso automaticamente para os herdeiros pelo princípio da Saisine. Agora você vai só regularizar essa transferência desses direitos para o falecido. Então veja, se o falecido tinha apenas um direito possessório, o que você tem que transferir para os herdeiros? O direito possessório. Ora, você não tem que transferir um direito possessório que o herdeiro tinha e concretizar a propriedade para os falecidos, o direito possessório que o falecido tinha e concretizar em direito de propriedade para os herdeiros. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A regularização do imóvel é direito imobiliário. Você precisa e deve cobrar honorários para regularizar o imóvel que está irregular. E você precisa demonstrar isso para o seu cliente. Você precisa demonstrar que o inventário ele não serve para regularizar o imóvel, e sim para transferir os direitos que o falecido tinha para os herdeiros. Agora, o passo 2 é, vamos buscar a regularização. E por que não cobrar honorários por isso? Se você vai realizar um novo trabalho, você tem que efetivamente receber honorários por isso. Então é muito importante que o advogado tenha essa habilidade de desenvolver produtos para entregar para o seu cliente. Então é assim que você vai conseguir rentabilizar, por exemplo, a sua atuação dentro de um inventário. É assim que você vai conseguir majorar os seus honorários por realizar trabalhos que são diferentes. Inventário é uma coisa, regularizar o imóvel é outra coisa. Então, espero que com isso você consiga verdadeiramente, com essa live, entender que a regularização do imóvel, ela não precisa e não deve ser feita dentro do inventário. Dentro do inventário você vai transferir para os herdeiros o direito que o falecido tinha. A regularização desse imóvel passa a ser um passo 2. E aí, passo 2 são contratos novos, são honorários novos e, inevitavelmente, serviços novos. E se você fizer e aprender como se faz isso de forma correta e segura, você vai, sem dúvida nenhuma, ter novos contratos e novas regularizações. E veja, se você conseguir resolver um problema de regularização, muito provavelmente aquele seu herdeiro, aquele seu cliente, ele vai ter um vizinho que vai estar na mesma condição, ele vai ter um primo, um parente, alguma pessoa próxima que está na mesma situação. E ele vai te indicar não só para fazer inventários, mas também para regularizar a propriedade imobiliária. Então veja que o inventário ele tem algumas matérias que andam juntas. É o direito sucessório, que sem dúvida nenhuma é muito importante, o direito imobiliário, o direito tributário, que também é fundamental
para você poder trabalhar com segurança nos inventários. Então, pessoal, espero que você entenda que no inventário você tem condição de fazer rentabilização dos honorários, você tem condição de melhorar a sua arrecadação de honorários, o seu faturamento de honorários dentro de um inventário, com atividades que não necessariamente precisam ser realizadas e devem ser realizadas no inventário. E veja, se você para o inventário para poder regularizar a propriedade, isso significa que os seus honorários muitas vezes você não vai receber. Então eu vejo alguns advogados que entram com processo de regularização de um imóvel, de uso capião, por exemplo, em comarcas que demoram anos para julgar um tipo de ação como essa. Você vai ficar anos esperando o julgamento de uma ação de uso capião para poder receber os seus honorários do inventário? Isso não faz sentido. Então deixe de perder tempo com a regularização do imóvel dentro do inventário. Você tem que lutar por regularizar, mas não necessariamente dentro do inventário. Então você pode regularizar os direitos aquisitivos, você pode inventariar os direitos aquisitivos e também os direitos possessórios. Tá ok? Olha, se você gostou dessa live, eu quero te fazer um convite para o dia 2 de fevereiro, às 8h07 da noite. Eu vou fazer um evento online gratuito, muito em breve, vou soltar aqui a lista de inscrição para vocês, que eu vou trazer uma aula super legal, super bacana, com várias ideias, vários insights para quem deseja em 2023 atuar exclusivamente com inventários. E eu digo isso porque pela minha função como tabelião, um dos maiores cartórios do país, inevitavelmente a gente realiza muitos inventários e acredite, nós já vivenciamos de quase tudo nesse ramo do direito sucessório. Eu tenho alguns colegas que estão aí assistindo a live. Sheila, uma querida colaboradora nossa, já vivenciou demais vários tipos de situações e eu me dedico a trazer para os advogados todas essas situações que nós já passamos e todos esses desafios que nós já passamos e trazer soluções para eles, para que vocês, advogados, possam melhorar os seus honorários e possam receber melhor pela sua atuação no direito sucessório. Então, espero que você tenha gostado dessa live, já deixa seu like aí e, pessoal, bora inventariar. Um abraço.